após noite, show após show, você faz a mesma pergunta e nenhum homem levanta o braço. Nenhum. Mas você sempre percebe uma esposa ou uma namorada fazendo assim, levante, 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 levante. Tem uma coisa que é extraordinária nessa vida de shows que a gente faz, é o seguinte: as pessoas que trabalham no teatro, elas vêm e contam pra gente depois que o show termina, as pessoas vão embora, mas elas dizem assim: eu gostei, você sabe que eu gostei? Eu gostei, mas eu acho que na hora do sapateado, o som do sapateado, quem faz é o sonoplasma. Senhoras e senhores, novamente, muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado, meu agradecimento ao Caio, à Marisa, uma grande surpresa que eu tive aqui essa noite, conhecer essa mãe e esse filho, onde a mãe parece que é uma irmã dele. Senhoras e senhores, muito obrigado. Ademar, muitíssimo obrigado. Se nós não nos vermos tão logo, Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Muito obrigado, muito boa noite. O Ademar, já que nós não fizemos aquela excursão nos bares, né, das 37 doses, vamos continuar aqui. Vamos dar uma grande salva de palmas a ele, por favor. Excelente trabalho aí, Breno Barbosa. Nós teremos a seguir, minha gente, uma palestra com o tema A Importância do Sindicato para Organizar e Lutar pelos Direitos dos Trabalhadores. Nós queremos convidar o professor Erlete Silveira para estar aqui no nosso palco para a sua palestra A Importância do Sindicato para Organizar e Lutar pelos Direitos dos Trabalhadores. Depois do momento de diversão, falar sobre um tema tão sério e tão complicado, o sindicalismo não é fácil. Eu vou tentar primeiro pedir licença para vocês. Eu prefiro ficar embaixo. Boa noite aos companheiros e companheiros. É uma honra muito grande estar aqui, em nome da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, cujo presidente está aqui na nossa região de Santa Catarina, meu grande camarada Mazinho, levanta aí, Mazinho, que é um grande amigo, um irmão, um companheiro de luta. E então quero agradecê-lo e agradecer o presidente também, que através do Mazinho nos convidou para fazer essa palestra. É claro que tem adiantado a hora, eu acho que nós temos um momento importantíssimo, uma oportunidade muito grande de ver a palestra com o nosso professor Elaine, não é isso? Santório, que vai falar da educação. Então acho que isso é muito importante para todos nós, então eu também gostaria de ser o mais breve possível. Eu quero dizer para vocês que as minhas palestras, né, quando eu faço palestra, que é palestra rápida, é de 1h30. E é lógico que eu não vou fazer essa coisa aqui, porque senão tomaria o tempo dele. O presidente me deu aí meia hora e tal, então nós vamos fazer uma conversa aqui. Não vai dar para fazer uma palestra, fazer uma conversa, porque, infelizmente, o tempo não vai nos ajudar. Outra coisa também que eu gosto muito de trabalhar interativamente. Eu acho assim terrível fazer uma palestra e não ter a participação do público. E até porque, né, também aqui é difícil, porque aqui é um auditório, um atrás do outro, não tem de andar no meio, eu gosto de andar, virar umas piruletas e tal, aqui é impossível, mas pelo menos eu fico um pouco mais próximo de vocês. Quando eu falo da honra de estar aqui, de agradecer de esse convite e tal, para dizer o seguinte, que hoje nós que fazemos a luta sindical, nós que
que dirigimos entidades sindicais, nós estamos na formação, que nós chamamos política sindical, é de uma responsabilidade muito grande, porque não há avanço nenhum nas lutas dos trabalhadores, seja ele do setor privado, seja do setor público, sem a organização desses trabalhadores. E a organização se dá através de quê? De sindicato. Não há organização sindical. Eu vi o presidente falando e falou, é isso mesmo. Se eu falo, o sindicato não faz nada, e eu, o que eu faço? O que eu faço para participar, para contribuir, para fortalecer a entidade sindical? O sindicato, e aí a gente começaria até, pode dar mais uma cutucada aí, companheiro? Falando aí rapidamente, esse é meu currículo, que vamos passar rápido, mas eu sou mestre em educação, e fui também credenciado para dar curso na América Latina, faz 20 anos que eu faço isso, sobre o que nós chamamos de formação político-sindical e capacitação socioprofissional. E isso tem um sentido, que o sindicato é essencialmente político, a luta sindical ela é essencialmente política, entendendo a política no conceito que nós entendemos. O que é política, gente? A política tem várias definições muito bonitas, né? A arte de governar, a arte de articular. Eu defino política de uma forma bem simples. A política é a luta pela dignidade da vida. Porque eu luto por uma melhor educação, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu luto por melhor saúde, sim ou não? Eu luto pela moradia, eu luto pelo saneamento básico, eu luto pelo lazer, pelo esporte. Tudo isso é político, ou não é? Tudo isso é política. Política é exatamente a forma de organizar uma sociedade para a dignidade da vida. E ter dignidade da vida é ter direito a tudo isso que nós falamos, e muito mais. Então, essa é a luta sindical. E é nesse sentido que nós nos preparamos, né, nessa área para poder dar formação aí na América Latina, no Brasil particularmente, mas na América Latina como um todo. Bem, nós começamos uma palestra com um monte de perguntas. E às vezes não é muito fácil respondê-las, porque cada uma daquelas perguntas ali dá uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, cada pergunta daquela. Mas nós, com o poder de síntese, com um tempo tão exíguo, nós vamos tentar falar isso em alguns minutos. Então, a primeira pergunta é: qual é o nosso papel na sociedade? Algum momento nós paramos. Nosso papel enquanto sindicalista, nosso papel enquanto professor, enquanto formador, e o nosso papel enquanto cidadão. Será que nós paramos para perguntar qual que é o meu papel na sociedade? Ou meu papel na sociedade é resolver o meu problema, resolver o problema dos meus familiares, dos meus amigos, e pronto, acabou. Esse é o meu papel na sociedade. Alguém já parou e refletiu sobre isso? E eu tenho até dito o seguinte: se quiser refletir sobre isso, olhe no espelho, de preferência sozinho ou sozinha, porque senão vai chegar lá, o marido ou a esposa vê e fala: pô, foi lá numa palestra e voltou pirado, né? Mas olha para o espelho sozinho. E aí, de preferência, como diz um grande amigo meu, um doutor em sociologia: professor, posso sugerir? Manda olhar pelados, nu. Olha no espelho e pergunta: quem eu sou? O que eu estou fazendo na vida? O que eu quero fazer na vida? Pergunto para você: alguém já fez isso? Hein? Se fez, eu vou fazer pirado. Eu faço isso sempre. Nós temos sempre que refletir, sempre que nos cobrar o que nós estamos fazendo na vida, porque senão eu vou seguir a televisão, eu vou seguir essa política neoliberal que nos ensina a ser individualista, que nos ensina a resolver o nosso problema e que se dane o outro. Por isso mesmo, aqui nessa cidade maravilhosa, mas também deve ter aqueles pedintes, aqueles andarilhos, aqueles caras que estão jogados na rua. Muitas vezes nós passamos e olhamos do lado, porque eu não quero assumir a responsabilidade, que também é minha, daquele cara, daquela família, daquela mulher, daquelas crianças jogadas na rua. Eu prefiro não olhar, porque eu não olhando, eu não tenho compromisso. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. É preciso responder: será que a sociedade que eu quero construir é essa que está? Com 192 milhões de habitantes no Brasil, com 15 milhões e meio de famílias? É isso que eu quero? É isso que vocês querem? Provavelmente que não. Se eu não quero isso, eu tenho que refletir e saber como é que eu posso contribuir para mudar. E provavelmente contribuir para mudar é tirar a bunda lá do sofá ou da cadeira, vendo os Big Brother da vida, essa nojeira, enlatada, importada, americana, insuportável, e que a população paga para assistir essa merda dos computeiros. Sai de lá, tira a bunda de lá e vamos à luta. Fazer um sacrifício desse, isso é muito bom, presidente. Eu gosto de contar, mas quase 200 pessoas aqui eu contei.
talvez até mais, o pessoal tem um número aí que é bom até passar. Isso significa que vocês deixaram a novelinha, também outra porcaria que tem lá, para vir aqui, né? Falando, não, eu vou lá porque é importante ir lá ver uma palestra, é importante inclusive divertir um pouco aqui, é importante ouvir um professor que vem, né, de um país com experiência na educação e na saúde, vir falar para nós, que também é um crítico, eu já conversei um pouco com ele. Então, nós saímos da televisão e vamos discutir, vamos ouvir, e até divertir um pouco. Outra pergunta, o que é o sindicato para você? Você já parou e pensou? O sindicato é um bando de diretores lá que querem mordomia, querem resolver os seus problemas. Ou será que o sindicato somos todos nós, trabalhadores, organizados? Você tem uma diretoria que está lá no momento, naquele momento ela nos representa, aliás, ela foi eleita para nos representar, né? Mas o sindicato somos nós, aliás, a palavra sindicato é de síndico. Nos Estados Unidos, inclusive, chamam uniões. Por quê? Porque é união de trabalhadores para lutar por um mundo melhor, para lutar pela dignidade de vida. É por isso que existem sindicatos. E muitos não querem nem dar a contribuiçãozinha da mensalidade lá para o sindicato. Não, eu vou gastar meus 10 reais, meus 15 reais, sei lá quantos, para o sindicato. Esquece ele, que foi da luta sindical, ou não sabe, né, ou é ignorante, que foi da luta sindical que nós conseguimos, por exemplo, fim de semana remunerado. Todo mundo tem aqui? Sim ou não? Sabia que isso foi uma conquista dura dos sindicalistas? Condições dignas de trabalho, para ter um sanitário no local de trabalho, para ter horário de almoço, que você possa fazer, almoçar e ter a sua, né, o seu tempo para descanso. Sabia que isso foi conquista de luta sindical ou não? Vocês sabiam que 119 mulheres morreram queimadas dentro de um local de trabalho, porque lutavam, não era por salário, para condições dignas de vida, de trabalho, porque não tinha banheiro para fazer suas necessidades? Sabiam disso ou não? Aí o patrão, com grande imaginação, grande criatividade, trancou os portões e meteu fogo e queimou 119 mulheres. Por isso se comemora o dia 8 de março, que é um dia de reflexão. Vocês sabiam que se comemora o 1º de maio, que é o dia do trabalho, o dia do trabalhador? Por que comemora? Porque em Chicago, numa praça, onde os trabalhadores, milhares de trabalhadores reunidos e discutindo condições de redução de jornada de trabalho, condições dignas de trabalho, a polícia infiltrada, e a polícia é o governo, representa o governo, infiltrada e matou centenas de trabalhadores. Sabiam disso ou não? Sabiam. Então, gente, muitos de nós é preciso resgatar, falaram aqui rapidamente, é preciso resgatar a história dos trabalhadores, a história de luta, para saber a importância que tem uma entidade sindical. O que significa o sindicato para nós? E o que é ser sindicalista? É gostoso? É mordomia? É ficar no bem bom, no ar-condicionado? Não. Ser sindicalista é estar no dia a dia, é não ter horário, né, Mazinho? Hora está aqui, hora está em São Paulo, hora está não sei mais onde. Ou seja, é não ter tempo às vezes para a família. Ser sindicalista é lutar junto com os trabalhadores pela dignidade de todos nós. É lutar, por exemplo, por uma carreira para o servidor público. Aqui o servidor público aqui em Camboriú tem carreira? Balneário Camboriú tem carreira? Todas as categorias? Não, eu já sei que não. Algumas categorias têm. Aqui vocês têm formação, capacitação profissional, qualificação? Os professores às vezes têm. Os professores é oferecido mestrado, é oferecido a pós-graduação, etc. Sim ou não? Ou eu não sei, eu estou lá no dia a dia. Gente, de modo geral, os nossos governantes estão nem aí para o trabalhador. Aliás, são os piores, né, Mazinho? Aliás, os nossos gestores públicos são os piores patrões que nós temos, de modo geral. Como é que é isso? Eles estão lá eleitos por nós, que também somos cidadãos, fazemos parte desses eleitores. Nós que teríamos a obrigação de estar discutindo com os munícipes, com a sociedade, todos os problemas que a sociedade enfrenta. Nós, servidores públicos, devíamos bater no peito e dizer: eu me orgulho de ser um servidor público. Aliás, eu preciso falar trabalhador do serviço público.
Eu me orgulho de ser ou ser uma, porque eu estou aqui trabalhando para a dignidade da vida dessas pessoas. Eu trabalho na limpeza, sou um gari, porque eu trabalho na educação, sou professor ou professora, porque eu sou médico ou uma médica, porque eu trabalho com saneamento básico. E há riqueza maior do que essa, do ser humano? Há riqueza maior do que essa, gente? Não, que é a dignidade, é viver bem, é ter o direito de ser feliz. Então nós temos um papel importantíssimo, e muitas vezes nós encolhemos, muitas vezes nós temos medo de dizer que é um servidor público. Eu tenho que bater no peito e gritar, mas para isso, eu tenho que cumprir meu papel com seriedade e com dignidade. Para isso, eu tenho que atender bem o público. Para isso, eu tenho que aproximar dele, a discutir com ele lá no local onde ele mora, porque todos nós moramos em algum lugar. É assim que eu vou ganhar a respeitabilidade dos governantes e a credibilidade dos meus parceiros, dos meus companheiros. É dessa forma que eu tenho que agir como dirigente sindical, que hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Na sua visão, qual é o papel do sindicato? Quem seria que pode me responder bem rapidamente? Qual que é o papel do sindicato? Lutar pelos direitos do servidor. Lutar pelos direitos do trabalhador, que no caso de você específico, do servidor. Mas é mais do que isso é importantíssimo. Mas além de lutar pelos direitos trabalhistas, eu tenho que lutar também para que a nossa sociedade melhore. Eu tenho que lutar também para que a saúde melhorar. Eu tenho que lutar também para a educação melhorar. Eu tenho que lutar também para a moradia para todos. Esse é o nosso papel. Além do que você falou, que é o papel específico, que é lutar pela dignidade dos trabalhadores, lutar para a melhoria de vida dos trabalhadores. Outra pergunta. O que o sindicato representa para os trabalhadores? O que ele representa? O sindicato, somos nós organizados. Então ele representa, né, aquele grupo de pessoas que está lá, que nós demos o nome de sindicato, mas que na verdade sindicato somos todos nós organizados. Ele representa a nossa luta, ele representa a nossa organização, ele representa aquilo que nós buscamos, que é a transformação dessa sociedade por uma sociedade digna, por uma sociedade justa, por uma sociedade em que todos têm o direito de oportunidades iguais. Não que todo mundo vai chegar no meu lugar, mas que tenha direito de oportunidade. Quem escreveu que o filho de classe média alta ou filho rico pode entrar na faculdade, na melhor faculdade, na melhor universidade? Quem escreveu isso? Quem inventou isso? E o filho do pobre não pode, porque inventaram um negócio chamado seletivo vestibular, que só quem tem dinheiro para pagar os altos cursinhos, e as provas, a seleção, os exames são feitos exatamente voltados para aquele povo seletivo, selecionado. Porque eu imagino, gente, se eu participasse de uma banca de vestibular, eu ia propor o seguinte: vamos fazer uma pergunta aqui, quanto custa o salário mínimo e o que dá para você comprar com o salário mínimo? Eu queria ver, porque o pobre ia saber responder, mas o rico, o salário mínimo não dá para ele comprar nem o tênis dele. Aliás, ele nem sabe quanto é o salário, aliás, ele não sabe nem que existe isso. Então, nós podíamos ter um processo talvez de seleção mesmo, mas um processo de seleção que levava a consciência crítica dos alunos, e não essa consciência de eu pisar em você, ser melhor do que você. Aliás, nós encontramos isso no nosso local de trabalho, não é isso? Chega um lá novo, quer pisar, quer jogar outro para trás, eu quero ser melhor, quer puxar o saco mais que os outros, para poder subir em cima da puxação do saco. Ao invés de trabalhar com a solidariedade, que é a base da luta, é a base da organização sindical. A solidariedade dos companheiros. Aliás, se for estudar, e se um dia tiver uma oportunidade de estudar isso, resgatar a história do movimento sindical, nós vamos ficar sabendo, e muitos já sabem, que a luta sindical, ela surge com a solidariedade entre os trabalhadores. Sabe por quê, minha gente? E aqui foi falado pelo nosso cerimonial aqui. Porque lá no passado, isso é da dinâmica da inteligência humana, não dá para evitar, os patrões investiram muito para que desenvolvessem máquinas. E foram desenvolvidas as máquinas a vapor, e aquele trabalho que era manufatura, aquele trabalho que era artesanal, passou a ser feito lá na fábrica, onde o patrão
tinha um controle muito maior, onde o patrão podia explorar muito mais, podia pegar inclusive prepostos, né, entre os funcionários para ajudar ele a cuidar, né, com que aqueles trabalhadores trabalhassem. Aí chegava o patrão ou o preposto do patrão e dizia: ó, você quer aumentar o seu salário? Traga a sua esposa. Porque antes era machismo, era mais o homem, mas traga a sua esposa, ela pode te ajudar aqui a trabalhar um pouco também. Aí, quer ganhar um pouquinho mais? Traz os seus filhos, crianças de 10, 12 anos, nós temos foto, nós temos filme, fotos disso. Trabalho infantil, hein? Vocês acreditam que existia isso nesse mundo? Ainda existe! Nós temos 5 milhões de crianças trabalhando, e eu vi, com esses olhos catéricos, não tem um problema assim, eu vi lá no interior da Bahia, crianças de 12, 10 anos, quebrando pedra e os dedinhos também. Eu vi meninas, isso me arrepia, meninas de 10, 12 anos, descascando mandioca, que a bisavó, a avó, a tataravó, a mãe, tudo só descascava mandioca, e junto os seus dedinhos também. E eu tinha a oportunidade de conversar com essas crianças. Uma menininha: o que você pensa, o que você gostaria de ser na vida? Ah, eu quero ser médica. Eles também têm sonhos. Conversei com os menininhos: ah, eu gostaria de ser juiz de direito. Coitadinha, vai continuar quebrando o dedo e as pedras, filho dele, né, o neto, etc, etc. Então, quero dizer o seguinte: o movimento sindical, ele surge com a solidariedade. Vamos nos juntar, que nós vamos morrer tudo, vai acabar com a saúde, vamos morrer trabalhando, não podemos continuar assim. Aí surgem os sindicatos, a primeira organização. A primeira coisa que fizeram, bem falou o cerimonial, quebraram as máquinas. Foram lá e quebraram as máquinas. O patrão fez outro, quebraram de novo, fez outro. Aí não teve jeito. Mas aí começou a organização, começou a luta por condições de trabalho dignas, começou a luta por jornada de trabalho. Trabalhava 12, 14, 16, 18 horas por dia, a família inteira. Começou a luta, né, para o direito da mulher ter o mesmo direito do homem, inclusive o direito, tanto um como o outro, os direitos políticos, porque o trabalhador não tinha direito a voto, só a burguesia, a aristocracia, os donos das máquinas, os donos do poder, que tinha direito a voto. Então conquistamos o direito dos homens trabalhadores votarem, depois conquistamos o direito das mulheres também votarem. Ou seja, tudo isso é luta sindical. Então, quando eu digo que vai um pouco além do que você falou, porque as nossas conquistas sociais, políticas, também foi da luta do movimento sindical. Não sei se todos sabem, por exemplo, o petróleo, né, hoje, o nosso petróleo aí, você vê nos postos da BR e tal, não sei se todos sabem, isso aqui seria da Tantic, da Esso, da Shell, se não fosse a luta sindical, que exigimos, lutamos, saímos passeata, gritamos no Rio de Janeiro, depois em São Paulo: o petróleo é nosso. O petróleo, nós queremos o petróleo é nosso. E aí conseguimos segurar e criar a Petrobras, essa grande empresa que nós conhecemos. De vez em quando é usado politicamente, com safadeza, etc, etc. Então, gente, temos lá muitas outras perguntas, cada um falei que dá uma dissertação de mestrado. O seu sindicato atende aquilo que você espera dele? O Valdir não está vendo, ele tampou os ouvidos. Sim ou não? Sim ou não? Mas mais ou menos? Sim, alguma coisa eu sei que tem. Mas pode fazer mais? Olhe no espelho e pergunte: o que é que eu posso fazer para esse sindicato melhorar a sua atuação? Participar, uma delas, não, Valdir? O que é que eu posso trazer de contribuição para esse sindicato melhorar a sua atuação? Porque se tem uma coisa gostosa na vida, é arrumar culpado. Ah, não dá certo porque esse sindicato faz porra nenhuma. Não dá certo porque esse sindicato são os peleiros. Todo mundo sabe o que é peleiro, né? Sim ou não? Sabe o que é peleiro sindical? Deixa eu contar uma historinha bem curtinha. Eu, né, quando me aposentei no banco do estado, trabalhei por 30 anos lá, a gente recebe uma galinha, eu comprei um sítiozinho que eu adoro, terra, entre tantas outras coisas que eu adoro. E aí tinha um grande amigo que era criador de cavalo manga larga, e um dia eu falando, conversando com ele, almoçando, falei que adorava cavalo. Ah, não, então vamos lá ver meus cavalos. Fomos na fazenda dele, a gente andou de caminhoneta lá, porque a fazenda era muito grande. Aí fomos lá nos cavalos, cavalo manga larga, todos sabem como é que é? Ele é marronzinho, tem estrelinha branca na testa, as patinhas brancas e tal.
só que tem o machador e o trotão. O trotão é assim, a gente soca, mas diz que é bom pro coração, só se pro coração. E tem o machador que é todo gostosinho, né, que não tem problema nenhum. Mas eu fui lá ver os cavalos dele e falei, eu acho que eu te comprar um cavalo. Aí um dia nós fomos lá para ver o cavalo, eu cheguei lá, o caseiro falou, seus animais já estão presos. Eu falei, meus animais, eu estou querendo ver se eu consigo comprar um. Ele falou, não, o patrão falou que esses dois é seu. Eu falei, não posso, zerei quando eu liguei para ele, falou, é um presente para você, ou você leva os animais, ou eu vou ficar muito chateado com você. É um presente que eu estou dando, você viu? Eu tinha lá mais de 1000 animais. Aí eu falei, meu irmão, vamos levar os cavalos. Aí tudo bem, meu irmão levou, voltei para São Paulo, no interior de Minas. Aí, depois de uns 3 meses, porque eu adoro o meu sítio, mas também adoro o que eu faço. Então, às vezes, eu fico entre o sítio e o que eu faço, eu acabo fazendo o que eu faço e deixo o sítio. Passo 3 meses, 4 meses, passou 3 meses e fui lá. Vamos andar nos cavalos, vamos andar, eram 2 animais. Aí meu irmão selou os cavalos e nós entramos, gente, e fomos. E aqui lá, quando eu desci, eu saí assim, ó. E aí, não é mentira, né? Saí assim, com a bunda toda assada. Quem já andou em cavalo trotão, em sela, sem forro? Eu estou falando a verdade, me achou todo mundo, foi meu irmão, ó, tá aí, cavalo de Troia. O filho da puta me deu os cavalos, porque é trotão, insuportável, some que a gente gasta. Aí passei uns 4 meses, voltei lá, meu irmão, vamos dar os cavalos, você trocou os cavalos para o machador? Não, os mesmos. Falei, não, vai lá, você está ficando doido. Chega, tem 2 semanas para voltar a bunda normal. Bem aí? Ele falou, não, agora tem uma solução. Vai, então vamos ver. Selou os cavalos e colocou em cada cela um pelego. Quem sabe o que é pelego? Aqui vocês todos sabem. É a pele do carneiro com a lã, coloca na cela, montamos um cavalo, andamos por 1 hora e minha bunda toda feliz, porque maciozinho, cara. Descemos do cavalo, andei normalmente. Falei, pô. Aí me ligou, gente, olha que interessante, isso é verdade. Falei, puta merda, por isso que o sindicalista é chamado de pelego quando ele sacaneia. Porque o pelego do cavalo, da sela, ele amacia a bunda com a sela, não é isso? Amacia. E o pelego sindicalista, o que ele amacia? Ele amacia o patrão em relação aos trabalhadores. Ele chega lá, amacia os trabalhadores em relação ao patrão, ou o gestor público. Ele chega lá bravo, vem aqui, vou negociar, queremos, a categoria está lá, de luta, firme, e eu que exijo. Aí o patrão dá-lhe uma adoçadinha na boca, etc. Quando não dá uma promoçãozinha, dá um agrado e tal, e ele aí chega na Assembleia, igual está aqui, companheiros da turma, greve, virou de greve, companheiros, sobe da diretoria, estamos aqui, nós os diretores, porque tivemos negociando a noite inteira, greve. Aí, só que é o seguinte, nós estávamos pedindo 10% de aumento real, o patrão ofereceu 1,5%, mas nós conseguimos chegar aos 3,5%. A turma, greve! Não, gente, eu sou um bom pelego. Não, pessoal, companheiros e companheiros, é melhor ter um passarinho na mão do que 10 voando. Vamos primeiro dar um passo, precisar regredir os 2, nós regredimos, depois a gente dá mais um. Esse é o pelego sindicalista, tá? Que não é o caso do Valdir nem da diretoria. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: então, infelizmente, né? Nós temos muitos sindicalistas pelegos que não fazem a luta, que não envolvem as pessoas, que não organizam, que não formam, que não capacitam. E o sindicato tem que exercer esse papel de formar, de capacitar. Acabamos de conversar aqui com o Valdir e o meu amigo Mazinho, presidente do GT, e nós vamos fazer uns cursos de formação aqui para o povo aqui de Santa Catarina, os trabalhadores. Nós estamos fazendo um grande trabalho no Paraná, grande trabalho. Eu já dei lá, não sei inúmeros cursos, tem pensando uns 50 cursos. Nós damos curso para o sindicalista e agora estamos dando curso para o servidor, que não é sindicalista. Ele entender o que é isso, para ele saber valorizar o sindicato. Que a hora que o sindicato vai lá, diretor, querer associar companheiro ou companheira, não quer saber de sindicato, sem serve para nada. Não serve para o nariz dele, mas serve, porque aí nós temos que ter argumento. Você tem férias, companheiro? É lógico que eu tenho, então foi conquista sindical. Você tem fim de semana, Renato? Tem, foi conquista. Você tem licença médica, você tem licença de gravidez, você tem. Ou seja, tem que mostrar, nós temos que saber o que nós fazemos na vida. E saber responder isso para convencer os trabalhadores a participar da luta. Por que ser sindicalizado? Quem é sindicalizado aqui, levante a mão. Valdir, olha para trás. Quem é sindicalizado? Tá bom. Valdir, maravilha. Quantos por cento tem sindicalizado? Você sabe? Você é doido? Quanto?
em torno de 50%. Se cada um aqui assumir o compromisso, chegar no local de trabalho, trazer mais um, já vai virar quase 100%, né, Valdir? Portanto, em vez de chamar a culpa ao sindicato, você tem culpa também, olha no espelho, pergunta primeiro e faz aqui, eu vou sair com o compromisso, sindicalizar mais um, porque nós vamos ser muito mais fortes. Aí nós vamos ajudar a fortalecer isso. E vamos exigir, porque se não atender, nós mudamos. Mas se nós estivermos organizados, nós vamos exigir e terá as respostas sim. Então, em vez de culpar que o sindicato não faz, não resolve, eu tive outro dia em Araucária, uma cidade do Paraná, me levaram lá para ver a greve dos servidores públicos. Uma greve 100% de participação, não só dos servidores, também da população. Fizeram uma passeata lá, a população inteira, não sei se vocês ficam sabendo, uma coisa emocionante. Araucária, pode procurar lá, até na internet. E quero dizer para vocês, vocês acham que conseguiram conquistar ou não? Claro, não conquistou tudo, 100%, mas 70%, 80%. Mas com a participação dos servidores e com a participação da população, porque os servidores estão muito bem afinados com a população. Tudo bem? Então, eu tenho que sindicalizar, porque a mínima contribuição que eu dou na luta política é me sindicalizar. Essa é a mínima. Se eu não sindicalizo, eu sou um caralheiro, um chupinho, um folgado, ou folgada, ou chupinho. Porque quando se conquista um aumento, quando se conquista uma vantagem, é para todos. Não é só para o sindicalizado. E queremos que seja para todos, mas então nós temos que ter a consciência da importância de participar. É com a participação que nós vamos nos fortalecer. Na sua opinião, que ações deve o sindicato praticar para melhorar a atuação? Vocês falaram, mais ou menos. Então, gente, podia, se eu tivesse tempo, nós íamos debater e até tirar alguma coisa daqui. Mas eu não tenho tempo, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês já pensaram, se o sindicato fizesse isso, se o sindicato fizesse aquilo, então vamos transformar isso em propostas efetivas, concretas. Escreve isso, manda para o sindicato, é uma forma de contribuir, né, Valdir? Olha, eu acho que o sindicato poderia fazer tal coisa. Eu acho que o sindicato poderia dar uma formação político-sindical ou uma capacitação para os trabalhadores para conseguir conquistá-los mais próximos da gente. Eu acho que o sindicato deveria fazer uma festa a cada ano, sei lá. Vamos fazer propostas, porque o sindicato, gente, ele atua na questão que nós chamamos de político sindical, que é essa luta, melhor salário, melhor condições de trabalho, moradia, saúde, mas ele tem uma parte que ele chama de assistencial de lazer. Os sindicatos praticam isso, não tem problema. Tem uma assistência dentária, tem o que o governo devia dar, não dá, uma assistência médica, o governo devia dar e não dá, às vezes tem uma assistência de lazer mesmo, né? Que é um clube de campo, que é, sei lá, um esporte. E também tem um papel social, qual seja, participar das comissões bipartite, tripartite, onde tem o governo, o trabalhador e o patrão, quando é privado, no setor público, onde tem o trabalhador representado, o gestor representado, para poder discutir melhores condições para nós. Então, isso é um papel social. É participar, por exemplo, de uma ONG séria, é participar, por exemplo, de uma associação de bairro, que luta para a melhoria, né, das condições naquele bairro, é participar, por exemplo, de uma creche que cuida de crianças pobres, famílias pobres. Tudo isso é um papel social que o sindicato deve exercer. Pode sugerir, por exemplo, o papel cultural do sindicato, desenvolver dentro do sindicato, por exemplo, um grupo de dança dos filhos dos associados. Qual o pai ou a mãe que não quer ver o filho ali dançando, bonitinho e tal? Um grupo de teatro. O teatro leva a consciência desses jovens. Dos jovens e adultos. Outro dia, Mazinho, eu assisti lá os 5 anos da UGT do Rio de Janeiro, fiquei lá encantado com o Nilson, nosso presidente. Iniciou, como vocês iniciaram aqui com uma diversão e tal, lá iniciou um jogral de trabalhadores, um teatro, resgatando a história da UGT do Rio de Janeiro. Um teatro. Foi emocionante. Então é possível pensar em várias coisas. O sindicato tem um papel muito grande, tudo isso às vezes tem custo, por isso tem que estar associado.
Por isso tem um negócio chamado contribuição sindical ou imposto sindical, que é um dia de trabalho de todos os trabalhadores, sejam associados ou não, que muitos são contra, eu defendo que tem que ter, desde que o sindicato atue e faça a luta. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Tá, esse negócio é terrível, vou fazer correndo, na sua opinião, que é a sua, então, e você? Olha para o espelho e pergunta, e eu, o que posso fazer para melhorar? Para fortalecer meu sindicato. Aparecer nas reuniões, nas assembleias, nos congressos, nisso aqui que nós estamos fazendo, que é um congresso. Convidar os colegas, eu vou levar mesmo que seja associado. Discutir no cafezinho, para ter bem humorístico, claro. Mas na hora do cafezinho, para ter um papo, olha, o sindicato, fomos lá, ontem à noite, assistir a novela. E o Big Brother, infelizmente, não começou, infelizmente, essa desgraça não começou ainda, mas eu deixei de ver a novela para poder ir num congresso. Foi muito bom, teve até diversão, mas discutimos coisas importantes e sérias. É assim que eu vou valorizar minha entidade sindical, é assim que eu vou contribuir para a minha entidade sindical. Gente, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês.